Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. E nós estamos em uma semana mais que especial, porque o nosso canal está completando 2 anos. Sim, e quem vai ganhar o presente são vocês, porque no vídeo de hoje nós vamos anunciar um sorteio mais que especial por uma data tão especial. Mas a gente também vai falar no dia de hoje um pouco de como era a vida nos tempos de Jesus. E por isso nós viemos aqui no Vale de Geena, também conhecido como o Vale do Inferno. Então, pessoal, vamos começar o nosso dia mais que especial. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Chegando aqui no dia de hoje, eu tive uma surpresa maravilhosa. Vocês podem ver a surpresa aqui atrás de mim. Eu cheguei aqui e vi uns jumentinhos, e ainda mais, uma jumentinha branca com um jumentinho pequenininho que ninguém nunca montou. E obviamente isso nos lembra a entrada triunfal de Jesus. E eu acho que isso é perfeito para começar o nosso vídeo do dia de hoje. Porque Jesus, quando falava para as pessoas da época, era uma sociedade agrícola, e se ele queria falar a linguagem daquelas pessoas, que elas entendessem ele, era importante que se falasse em expressões, em metáforas, em parábolas que as pessoas conhecessem, e por isso Jesus fala de tantas parábolas ligadas a animais e plantas. Mas eu queria começar o dia bem, também fazendo novos amigos, então quando eu cheguei aqui e vi eles, eu fui e busquei uns pepininhos, então vamos dar para os nossos amigos e a gente começa a falar mais dos tempos de Jesus e o que tudo isso aqui tem a nos ensinar. Jumentos eram animais indispensáveis nos tempos bíblicos. Eles eram usados como animais de carga, como por exemplo em Gênesis 22:3, quando Abraão usa um jumento para carregar madeira que seria usada no sacrifício de Isaque. Jumentos também eram usados na agricultura para lavrar a terra, como está escrito em Isaías 30. E eles são tão importantes que estão citados nos 10 mandamentos. Bom, eu vou me despedir aqui dos meus novos amigos, mas vocês devem estar todos muito curiosos, querendo saber qual o sorteio do dia de hoje. A gente fez uma parceria com a Rosen Hebrew School, com o Instituto de Hebraico Rosen, e a gente vai sortear um curso online de hebraico de 9 meses. É um curso maravilhoso filiado à Universidade Hebraica de Jerusalém, onde eu também estudei. Tudo sobre sorteio no final do vídeo, mas eu vou ensinar para vocês 2 palavras em hebraico dos tempos de Jesus. Aqui a gente está vendo o kaf. O kaf é o que se coloca em cima do burro, camelo, jumento, do animal que a gente quer montar. Então o kaf, isso a gente tem em outros países também. Mas tem uma coisa diferente aqui, que é isso aqui que vai em cima do kaf, que se chama sakaim. Sakaim quer dizer literalmente vários sacos. Por quê? Porque literalmente aqui tem sacos. Pensem que nos tempos de Jesus, os jumentinhos eram usados também como um meio de transporte de pessoas, mas também seguidamente de mercadorias, do que se quisesse levar de um lado para o outro. Então tu podia colocar o kaf em cima, ou o sakaim, ou os dois, porque eles são animais muito fortes que conseguem levar bastante peso. Estamos caminhando agora pela lateral do vale, porque eu quero mostrar para vocês as plantas sobre as quais Jesus falava. Vejam que lugar incrível a gente chegou. É difícil de acreditar que a gente está no meio de Jerusalém, mas a gente está aqui, o Vale de Geena, o Vale do Inferno, ele está praticamente intocado. Quer dizer, a gente consegue aqui ver como era a vida e também a agricultura nos tempos de Jesus. Ao fundo a gente consegue ver o vilarejo de Siloam, que é um vilarejo árabe. Hoje em dia ele é considerado como um bairro de Jerusalém. Mas vejam essas plantas que estão aqui em volta de mim. O que é isso? Isso aqui é o trigo, pessoal.
E ele nos faz lembrar da parábola que Jesus disse e está escrita em Mateus capítulo 13, a parábola do trigo e do joio, e vamos ouvir ela agora e depois interpretar. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus, nessa parábola, fala de duas plantas, do trigo e do joio. O trigo está aqui e é uma planta que todos vocês conhecem em uma forma ou outra. Com certeza pão aqui todo mundo está acostumado a comer. E se a gente pega o trigo e começa agora a abrir ele, a gente consegue ver a quantidade de sementes de trigo que saíram. Opa, caiu uma até. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é a sementinha de trigo e a gente pode comer, ela é durinha, mas a gente pode comer ela assim. Agora que a gente sabe que tudo isso aqui é o trigo, que planta é o joio? Eu achei interessante que eu cheguei para o pessoal que trabalha na agricultura aqui no Vale de Jeena e eu falei, eu estou procurando zinon, eu estou procurando joio. E eles nem sabiam do que se tratava. E eu também não sei quantos de vocês já viram alguma vez na vida uma planta de joio. Porque nós hoje em dia estamos muito desconectados da agricultura e das tradições bíblicas porque muito tempo já passou. Mas quando Jesus fala do trigo e do joio, todas as pessoas que viviam aqui na terra de Israel há 2000 anos atrás sabiam exatamente a que plantas ele se referia. O joio é uma planta que se parece muito com o trigo nos seus estágios iniciais, mas seus grãos não são comestíveis. Por isso é considerada como uma erva daninha. É uma planta que ela vai crescer, vai pegar os nutrientes da terra, ela vai ocupar espaço, ela vai enganar quem olha, porque quem olha vai poder passar e à primeira vista parece tudo igual, mas na hora de crescer e colher os frutos, o trigo vai dar os grãos e o joio vai nos dar nada. E nós sabemos que sim, haviam pessoas que propositalmente plantavam o joio no meio do trigo, porque havia uma lei romana que proibia essa prática. E por isso, nessa parábola que Jesus conta, as pessoas se oferecem para separar o joio do trigo. Mas Jesus diz que não é para fazer isso. Por quê? Porque eles iam tirar sem querer o trigo junto com o joio, porque é muito difícil para as pessoas diferenciarem os dois. E no próprio livro de Mateus, Jesus explica o significado dessa parábola. Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim, o joio é colhido e queimado no fogo. Assim será na consumação desse mundo. No início, é difícil diferenciar o joio do trigo, os filhos do reino dos filhos do maligno. Mas no final dos tempos, eles serão separados. E eu acho muito significativo estarmos falando disso justamente aqui no Vale do Inferno.
E eu caminhando aqui no meio dessas plantas, vocês devem estar achando que é um pouco estranho, porque tem pouca coisa plantada, tá meio bagunçado, tá meio estranho. Por quê? Porque a gente está em ano de Shemitah, a gente está em ano sabático. A Bíblia nos fala que a terra tem que descansar por 1 ano a cada 7 anos. Então nós estamos agora no ano de Shemitah e por isso tudo que vocês estão vendo aqui ou nasceu espontaneamente ou foi plantado ainda no ano passado. Lembrando que o ano no judaísmo começa por volta de setembro. Então tudo que está plantado é antes de setembro do ano passado. E o ano de Shemitah é um ano muito especial porque é um ano biblicamente de milagres. Então vamos torcer também que esse ano seja um ano muito especial e um ano de milagres. E no meio de tudo isso aqui que está crescendo, tem mais uma planta que eu quero mostrar para vocês. Tem aqui uma pequena flor, é uma das últimas da estação. Quem sabe que flor é essa? Pode deixar aqui nos comentários. Isso aqui é uma flor de mostarda. E isso nos lembra a outra parábola que está em Mateus capítulo 13. A parábola do grão de mostarda, onde Jesus fala que a fé deve ser como um grão de mostarda. Vocês acabaram de ver o tamanhinho do grão de mostarda? E agora olhem o tamanho do pé. Aqui até aqui chega o pé de mostarda. Pessoal, isso aqui porque ele já está seco e michuruco, eles podem crescer bem mais alto. Eu conheço alguns pés de mostarda que são quase do meu tamanho, inclusive. Mas também tem mais uma coisa. A mostarda, ela se multiplica. Quando a gente chega aqui em Israel no início da primavera, a gente vê campos e campos e campos cobertos de mostarda. Não que uma pessoa foi lá e plantou, e sim cada uma dessas sementinhas cai na terra e cresce. Então, cada semente cria uma planta bem grande, mas todas essas plantas juntas cobrem zonas gigantescas de Israel. E tu olha para o horizonte e o que tu consegue ver são o amarelo das flores de mostarda. E elas conquistam e dominam as paisagens, principalmente da Galileia, que é justamente a zona do ministério de Jesus. Então, quando Jesus fala para as pessoas da época do trigo, as pessoas estariam em um lugar como esse, vendo o trigo, vendo também o joio, vendo a mostarda, vendo o jumentinho branco, vendo tudo isso e entendendo a fundo o que Jesus queria nos dizer com cada uma dessas parábolas. Mas agora, vamos caminhar um pouquinho e falar do nosso sorteio. Vamos lá! O canal Israel com Aline está celebrando 2 anos. Parece que foi ontem que a gente colocou o nosso primeiro vídeo lá no Muro das Lamentações. Tanta coisa mudou desde então, mas a principal mudança são todos vocês. E por isso eu quero dizer Mazal Tov. Mazal Tov em hebraico quer dizer parabéns. Parabéns a todo mundo que faz parte da nossa família Israel com a Aline. Então, para celebrar juntos esse dia tão especial, nós nos juntamos com a Rosen Hebrew School, com o Instituto de Hebraico Rosen, onde cada aluno aprende no seu próprio ritmo. Os professores dão atendimento personalizado para cada aluno com turmas pequenas. Os professores são israelenses, mas também falam português. As aulas são online e ao vivo, assim você pode interagir com os outros alunos e professores. Para aprender hebraico, a língua dos tempos de Jesus, para entender melhor a Bíblia e Israel. Como se faz para participar do sorteio? É bem simples. Cliquem aqui no link que está na nossa descrição, que está no chat e também no primeiro comentário. Lá vocês colocam o e-mail de vocês e também o nome. E no próximo domingo nós vamos fazer o sorteio e anunciar o vencedor. As inscrições já estão abertas a partir de agora e elas vão estar abertas até sábado às 6 horas, o horário de Brasília. Então, Beatzlachá! Boa sorte a todo mundo no sorteio e nos vemos aqui na próxima